Vamos abrir as nossas Bíblias. Um tema poderoso como esse. Cada palavra que sai deste altar é um decreto. Amém? Cada dança feita aqui está alcançando o coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 40. Graças a Deus. Meu Deus, é forte isso aqui. Ter água tem. Deus é bom. Jesus, isso aqui é para a gente descontrair um pouco, né? Que parece que até as nossas entranhas saem, né? Quando a gente tem a responsabilidade de falar do grande eu sou, que é o todo-poderoso Deus, nosso Senhor, o Deus de Israel. Deixa eu molhar a palavra, como diz o pastor Gustavo. Êxodo capítulo 40, nós vamos ler o versículo a partir do 34, amém? Mas eu gostaria de compartilhar o altar comigo nessa noite. Tchan, 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 meu Deus! A minha digníssima esposa, linda, maravilhosa. Ah, Jesus! Uau! Jesus é fiel. Vocês solteiros já sabem, né? Tem que orar bastante, né? Amém. No meu caso, eu não precisei orar. Jesus foi bondoso. Amém? Glória a Deus. Vocês abriram a palavra? Graças a Deus. Êxodo capítulo 40, versículo de número 34. Vamos ler alguns versículos. Deus é fiel. Amém? O título fala assim: a glória do Senhor, o guia de Israel. Amém? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor se encheu o tabernáculo, de maneira ou de modo que Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia ou se levantava, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela erguia ou se levantava daquele lugar. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a congregação de Israel em todas as suas viagens. Não precisa fechar a palavra, amém? Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Senhor, meu Deus poderoso, esta é a sua palavra maravilhosa, Senhor, e nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor está presente aqui, ó Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, nós reconhecemos que em tuas mãos está todo o poder e toda a autoridade. Nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor nunca nos deixou, ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui, para profetizar, para falar desse texto poderoso, para receber do teu altar, para receber e aprender de ti, pois tu és manso, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, ó Deus, por cada vida neste lugar. Obrigado por esta palavra, Senhor. Ministra sobre nós o teu querer, Senhor. Nós nos colocamos atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente, Senhor. Ministra sobre nós, meu Senhor, em nome de Jesus. Toma este altar que é teu de honra e direito, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir bem forte o Rei Jesus. Glória a Deus. Vou olhar um pouco a palavra aqui.
nos deparamos nesse texto. O povo de Israel estava acampado numa determinada área do deserto. E Deus, a vontade de Deus, naqueles dias, Ele sempre quis mostrar para o seu povo que Ele queria estar juntos, né? Ele queria estar junto ao povo. Deus, Ele manifesta os seus milagres no deserto. Deus antes tira o povo do Egito, né, com mãos fortes, como a Bíblia fala. E Deus, Ele mostra os seus sinais, as suas maravilhas, né? Deus mostra as pragas. Deus, Ele costuma dizer que as pragas que Ele deu, que Ele fez na vida de Faraó, no meio do Egito, Ele chama de as minhas maravilhas. E também nós vimos o quanto o povo estava precisando ter um verdadeiro encontro com o próprio Deus, porque o povo estava se perdendo no meio dos anos, pois o cativeiro deixou o povo desacreditado da sua palavra, das profecias, das promessas de Deus sobre a vida deles, que eles seriam um povo numeroso, tão grande, semelhante como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? E então, né, Deus levanta um homem, Deus levanta um libertador, por nome Moisés, é claro, todo mundo conhece, né? Moisés. E aí Deus, Ele vem tratar ao povo de maneira poderosa, fazendo os seus milagres, os seus prodígios, as suas maravilhas, tirando o povo. O povo está atravessando ao deserto. O povo vê o mar se abrir, o povo vê o maná sendo liberado do Pai. E eu vejo o cuidado de Deus com esse povo, o quanto Deus amou eles de tal maneira que Deus estava presente em tudo. Deus não deixava faltar nada. Deus não deixava faltar o pão, Deus não deixava faltar a água, porque até mesmo quando teve um determinado lugar que eles chegaram num lugar e havia um lago, havia um rio, havia águas, porém era amarga. E aí Moisés clama ao Senhor, porque o povo estava murmurando de Moisés. O povo começou a reclamar, porque naquele momento eles estavam sedentos. E aí Moisés vai lá e pede a Deus, e aí Moisés coloca um determinado galho de árvore, e aí aquelas águas são saradas. É conhecido como as águas de Mara, né? Porque aquelas águas eram amargas. E aí outros milagres aconteceram. E aí Deus vem se mostrando maravilhoso, poderoso. Deus querendo mostrar a sua bondade e a sua misericórdia. Porque o propósito de Deus na vida do ser humano sempre foi se manifestar. Pensa em alguém que gosta de aparecer, né? É Deus, é o nosso Senhor. Ele quer mostrar. Só tem um problema. Todas as vezes que Deus Ele se mostrou para o povo, teve morte, teve dificuldade. O povo não estava preparado. As pessoas não estavam preparadas para receber a glória de Deus. Aí Deus tem um plano de estabelecer um lugar para que Ele venha estar mais próximo. Porque até então o povo conhecia a Deus pela sua voz, pelas promessas que Ele tinha feito a Abraão, de Abraão ser, né, pai das nações, pai de muitos, pai, né, de todas as nações, que todas as nações seriam benditas através da vida dele. Então Deus Ele começa a projetar com Moisés. Deus chama Moisés o monte, e aí Moisés sobe, e aí Deus está falando com Moisés. Moisés, eu quero fazer uma casa no meio de vocês, porque eu quero morar com vocês, eu quero habitar perto de vocês, né? Mas se a gente for ler essa história, nós vamos ver a partir do capítulo 25, a história vai se decorrendo com o povo. Ele estava na beira do monte esperando Moisés, porque Moisés estava lá com Deus, subindo para receber a revelação. Então Deus estava passando para Moisés qual era a forma dele se aproximar do povo, de uma maneira que a sua glória não viesse consumir, mas que viesse revelar-se de uma maneira poderosa, mas que ele viesse se revelar de uma forma que o povo não tivesse que morrer, que ele vinha se revelar de uma forma de que o povo não viesse padecer com a sua glória. Então Moisés está lá diante de Deus no monte, pedindo a Deus as suas orientações. E aí Deus fala: olha, Moisés, eu vou construir um tabernáculo, eu vou fazer
anota aí todas as medidas, porque eu vou passar para você uma maneira em que eu vou chegar perto de vocês um pouco mais. Porque até então o povo só ouvia a voz de Deus, né, por enigmas, por profeta, e Deus ele chega nesse momento que ele está falando com Moisés. E aí o povo ele está lá embaixo fazendo uma festa, porque o povo começou a acreditar que Moisés já estava morto, porque Moisés passou muito tempo no monte. Moisés tinha uma vida de consagração, amém? Moisés era um homem de Deus, santificado. E se nós pudermos ver nesse texto, nós vamos encontrar um povo murmurando lá embaixo. Deus está preparando um tempo novo, Deus está preparando coisas novas, Deus está preparando coisa boa para o povo. Só que o povo não estava entendendo. Deus estava passando uma forma de se aproximar do povo para habitar perto dele, para que tudo aquilo que o povo necessitasse, eles vieram a ter. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o povo ele chega para Arão e diz: olha, Arão, se você não percebeu, Moisés ele está demorando demais. A gente precisa fazer alguma coisa aqui. Sabe qual é o problema que eu começo a entender nessa mensagem? É que todas as vezes que nós colocamos expectativas em pessoas, em homens, nós começamos a se decepcionar com o mesmo e começamos a criar situações, né? Começamos a formar bezerros em nossa vida, que fora o povo que começou a fazer. Por quê? Moisés estava no monte agora pedindo a Deus as suas orientações, enquanto o povo estava lá embaixo pedindo a Arão que fizessem deuses para que eles fossem diante dele. Aí o povo chega para Arão e fala: olha, Arão, nós queremos que você dê um jeito aí, cara. Nós estamos muito aflitos. Moisés saiu, meteu o pé daqui, Moisés subiu e a gente não tem como que nos guiar. E agora nós queremos que pelo menos nós tenhamos um Deus para a gente adorar, que vá adiante de nós. Ora, se nós olharmos para esse povo, eles tinham acabado de viver milagres, eles tinham acabado de viver a bondade de Deus e a misericórdia, as bênçãos, o pão sendo derramado. Só que quando Deus ele fala com o povo, ele chega para o povo e fala assim, ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, santifica o povo, porque eu quero manifestar a minha glória diante dele. E então Moisés chega e para o povo e fala: povo, olha só, nós vamos se consagrar porque Deus quer falar. Então o povo vai, se consagra e se aproxima do monte, e Deus fala com o povo, e o povo não aguenta, porque quando Deus veio sobre o monte Sinai, a Bíblia diz que os montes faziam um barulho muito grande, muito assustador, porque a presença de Deus, a glória de Deus estava se manifestando de uma maneira tal que as pessoas não conseguiam ficar próximo ao monte. Aí a palavra diz que os montes batiam palma, o monte fumegava, saía fogo dele, a nuvem era muito intensa, a glória de Deus se manifestava de uma maneira muito gloriosa, ao ponto de o povo ficar tremendo de medo, com medo de se aproximar. Ora, eu creio e eu sei que a presença de Deus, quando se manifesta, ninguém consegue ficar de pé. Então, queridos, essa palavra nos remete a tomar um cuidado, porque nós estamos falando de uma coisa que é muito gloriosa, é muito poderosa. E aí nós vamos encontrar esse texto, que depois que Deus ele fala para o povo assim, que o povo está fazendo bezerro e começa a adorar. Deus ele está dando as tábuas, Deus está dando as medidas do tabernáculo. E aí parece que Deus fala assim: Moisés, vamos parar por aqui, porque olha só, tem um negócio errado acontecendo lá embaixo. Desce agora, porque o povo está corrompido. Teu povo, hein? Então, querido, Deus ele se preocupa com um povo antes que todos se percam, e pede para Moisés descer imediatamente. Aí você sabe que Moisés chega debaixo lá, e o povo está se deleitando, adorando aquela imagem, adorando o bezerro. Aonde eu quero chegar com isso? Antes de eu passar para misericórdia, me olha assim não. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não tomarmos cuidado, colocando expectativas
em homens, colocando expectativas nas nossas crenças, do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente acredita que é Deus, nós vamos acabar nos corrompendo facilmente. Amém? Por que acontece? Nós acabamos formando bezerros para adorar, porque às vezes pessoas nos desapontam, pessoas nos causam tristeza, pessoas nos causam desequilíbrio emocional, pessoas nos frustram. Então, o que acontece? O problema é que nós não colocamos as nossas expectativas naquele que é todo poderoso. E aí o que acontece? Começamos a tomar as nossas próprias decisões, porque qual é a palavra de poderosa nesse momento? É que enquanto Deus estava passando as leis para Moisés, preparando algo bom para o povo facilmente estava se corrompendo, se desviando do caminho, né? Eu costumo falar muito de desvio, né? É exatamente isso, porque se nós não estivermos tendo a direção de Deus, nós acabamos o quê? Facilmente roubando a fé. O inimigo rouba a nossa fé, e aí nós começamos a dar desculpa, né? Nós colocamos culpa no próximo. O povo fala assim: olha, esse Moisés, esse cara aí, ó, não vai voltar mais, né? Esse cara morreu. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que Moisés, ele desce, e aí ele fala: olha só, gente, vamos fazer um negócio? Quem é de Deus, vem para o lado de cá. Vocês que não são de Deus, Deus vai fazer acontecer algo aqui. E aí vocês conhecem a história, né? Deus, ele pede para Moisés subir novamente, e parece que Deus vai estabelecer de novo os novos formatos, novas leis, continuar, né, onde ele parou, na verdade. E aí Deus estabelece o templo, e é linda essa história. Deus constrói, né, o tabernáculo, né? E então nós entendemos que Deus começa a fazer, né, passar todas as medidas para Moisés. Moisés, você tem que fazer exatamente assim. Aqui eu aprendo uma coisa: se nós não estivermos nas medidas que Deus quer, as coisas não fluem como deveriam ser, porque quando Moisés constrói o tabernáculo, aí é onde nós vamos entrar aqui, amém? No capítulo 40, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor se encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, né? Porque a nuvem estava sobre ele, e a glória do Senhor se enchia o tabernáculo. Ou seja, Deus fez todas as medidas. Quando Moisés acabou de fazer, a glória veio sobre ele, repousou naquela casa, e a glória encheu aquele ambiente, e a glória encheu aquele lugar. Amém? Uau. Amém. Diz assim para o seu irmão: o véu se rasgou. Naquele tempo, o Senhor pede para Moisés fazer o tabernáculo para que a glória dele viesse dentro da tenda, e a nuvem ficava ali. Mas o interessante, a nuvem ficava em cima. O interessante é que a palavra diz que se a nuvem andasse, o povo ia. Se a nuvem parasse, era para parar. O que eu entendo com isso? Se você obedecer às palavras do Senhor, se você obedecer à palavra de Deus, que Ele te mandar ir, parar, fazer, a glória vai vir. Amém. Você não entendeu? A nuvem está sobre. Se você acompanhar a palavra, a glória vem. Amém. E por que o véu se rasgou? Jesus veio, o véu se rasgou, e o tabernáculo agora é você. E agora a glória habita dentro de você. Então, quando você se levantar na palavra e andar na palavra, a glória vai estar contigo também. Mas se você se desviar da palavra, a glória sai de você. Não tem como a glória estar dentro de você se você não andar conforme a nuvem. Se você não deixar a nuvem te guiar, a glória não tem como estar dentro de você. De repente tu está achando nessa noite que está com muita glória, mas não tem deixado a nuvem te guiar. A nuvem sem a glória não é nada, e a glória sem a nuvem não é nada, porque é um só. Glória a Deus. Aleluia. Vem tranquilo, irmã. Vem. E o interessante é que Deus escolhe agora Moisés.
Desde lá, de quando ele nasceu, Deus não escolheu Moisés depois que ele estava adulto. Deus escolheu desde lá, quando o faraó manda matar todos os meninos. Ele começou a dar livramento a Moisés, sabe por quê? Porque se Moisés fosse escravo, ele não poderia libertar outros escravos. Escravo não liberta escravo, príncipe sim. Moisés teve que morar lá dentro do palácio para saber o que tinha lá dentro, como que vivia, a linguagem de como era, para que quando ele voltasse lá para libertar o povo, ele não sabia não, mas Deus já estava planejando tudo. Para de planejar a sua vida e deixa a nuvem planejar. Glória a Deus. Para de fazer planos na tua vida sem a nuvem estar sobre você. Aleluia. Se a nuvem saiu porventura essa noite da tua vida, volte para ela hoje. Para que a glória que é Cristo seja manifestada a você e aonde você for, você leve Cristo contigo. E não tem como, querido, a glória está e nada mudar. E nada ser transformado. Por isso do tema, transformados pela glória. É a glória que te transforma, é a glória que te constrange, é a glória que te salva, é a glória que faz transformação. Não tem como. E eu quero te perguntar nessa noite, se o Senhor te chamar como um libertador, para libertar o povo, você tem que deixar sua família, deixar tudo, para cuidar da obra dele, você vai? Aleluia. Será que você deixa tudo para trás para cuidar da glória? Para cuidar da nuvem? Não. Quantos não, né? Quantos não querem deixar para trás e ser um libertador? Sabe quando a gente começa a ser um libertador? Quando a gente deixa a glória nos transformar e através dela nós transformamos outro. Libertador, querido, não é somente botar a mão e expulsar demônio, não. Libertador é com a tua atitude, com o teu testemunho, que vai libertar outras vidas, que vai olhar para você e vai falar: eu quero seguir essa nuvem, eu quero seguir essa glória, eu quero seguir. Eu posso estudar muito libertação, saber muito expulsar demônio, mas se o meu testemunho não for da glória de Deus, eu não consigo transformar ninguém. Era isso, querido, que o Senhor estava dizendo. Eu quero habitar no meio do meu povo. Independente se o povo está corrompendo ou não, eu quero habitar. Será que você pode entender isso? O Senhor quer tirar toda a corrupção, quer tirar todo o pecado, quer tirar todo lá, quer tirar tudo da tua vida. Mas você precisa seguir a nuvem. Você precisa entender. Se a nuvem andar, você vai. Se a nuvem parar, você para. Aleluia. Para que a glória venha a ser manifestada, você precisa fazer tudo aquilo que Deus mandou Moisés fazer. Moisés começa a pegar tudo, começa a preparar. Eu começo agora a ver Deus falando para Noé. Começa a preparar agora Noé, a arca. Começa a preparar a arca. A arca tinha aquele, como é que se chama aquilo? Remo? Não, sabe por quê? Porque se tivesse remo, estaria na direção de Noé. Sem o remo, está na direção de Deus. Aleluia. Deus não botou remo na mão do Noé, porque senão ele ia começar a guiar a vida dele como ele quisesse. Então o Senhor vai lá e fecha a porta, não deixa Noé fechar, porque se deixa Noé fechar, querido, Noé abre e bota quem não tem que botar dentro da arca. Sabe por que às vezes a tua arca está afundando, que tu bota quem não tem que botar? Você começa a estar com quem não tem que estar. Começa a encher o seu barco de coisas que não tem que ser colocada. E o seu barco começa a ir a pique, porque tu está na sua direção e não na direção da nuvem. Amém? Calma aí. Uau, misericórdia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Já deu para dar uma aquecida, né? Jesus, misericórdia. Essa palavra, querido, ela fala de responsabilidade com Deus. Ela nos fala de comprometimento. Essa palavra nos remete a termos em Deus, na verdade, saber quem Deus é para nós. Essa palavra nos confronta ao ponto de, para que nós possamos nos comportar diante dela. Porque ela vai dizer que a nuvem, ela pairou sobre o tabernáculo. Aí quando a nuvem parava, o povo também parava. O povo acampava naquele lugar. Quando a nuvem saía, levantava, e
começava a seguir, as pessoas teriam que seguir aquela nuvem. As pessoas se locomoviam, tiravam as barraquinhas, tiravam as tendas, jogava tudo nas costas e partia em direção aonde? Ao lugar que Deus prometeu. Porque Deus, Ele tem um lugar para mim e para você, amém? Logo eu aprendo que se nós não seguirmos a ordem, a vontade de Deus, porque a nuvem, ela representa isso, ela representa a aprovação de Deus, ela representa o eu estou contigo, ela representa o Emanuel. Porque se nós formos mergulhar um pouquinho mais, segundo alguns rabinos, eles acreditam que essa nuvem, ela estava representando o próprio Yeshua, segundo as suas características, de fogo, de intensidade, né? Porque a palavra fala que aquela nuvem era uma nuvem espessa, cheia de fogo, uma nuvem escura, uma nuvem densa, com água nela, e a manifestação dessa nuvem, ela representava exatamente a glória do Filho de Deus. E eles acreditam que por causa dos seus aspectos, da sua manifestação, do seu aspecto escuro e denso, com não muita clareza, representava a genealogia de Jesus Cristo. Porque se nós formos estudar, Jesus, ele veio de linhagens misturadas, né? Desde Raabe, se você for prestar atenção na genealogia, desde Raabe, desde da avó de Davi, né? Que era aquela mulher que casou com Boaz, né? Que era a Moabita. Quem lembra dessa história? A Ruth, né? Que casou com Boaz. Boaz era um dos príncipes, né? Se você olhar na genealogia, misericórdia, isso aqui é falar em mistério, né? Genealogia, se você for olhar a genealogia de Jesus Cristo, de Davi, você vai encontrar Boaz, filho, um dos parentes dessa mulher, Raabe, a mulher do muro, né? A mulher da muralha. Raabe, que depois que os israelitas tomam posse, né, da terra de Jericó, ela é salva, ela é resgatada por eles, né? E se você for um pouquinho mais para frente e ler a história, você vai descobrir que ela casa com um dos príncipes de Israel, por nome Salmão, e ele, a sua linhagem começa a se descorrer até parar em Boaz. Boaz se casa com Ruth, né? Misericórdia. E aí essa linhagem vem até Davi. E aí os israelitas começam a questionar, porque Davi era um homem de linhagem questionável. Porque se você for analisar a história de Davi, não aparece o nome da mãe de Davi, né? Porque as escrituras, na verdade, os rabinos acreditam que Davi era um filho à parte do casamento de Jessé. Então o Messias não podia vir, né, dessa linhagem, de uma linhagem obscura, de uma linhagem não clara, não pura do povo de Israel. E aí nós começamos a entender que Jesus, ele carrega essas características. Deus, ele quer, desde o início, eu quero tentar, aqui não sei se você está conseguindo compreender, que Deus, ele está tentando revelar a sua glória através do Filho. Só que a glória do Filho de Deus, ela é tão poderosa, que aí nós entramos no texto, né, o peso da glória. A palavra peso vem de kavod, né, que vem de kaved, que significa peso. Então, por que isso? Por que Moisés não conseguiu entrar na tenda? Por que o povo não conseguiu chegar perto do monte? E Deus chegou e falou assim para Moisés: olha, manda o povo que tem um limite aqui, ó, para eles não chegar perto. Porque se eles chegar, eles vão ser mortos, eles vão ser consumidos. E aí, nesse lugar, na tenda, a nuvem, quando a nuvem chega, a nuvem representa a glória do Filho de Deus, do Yeshua. Então Deus, ele quer revelar o Filho através da nuvem, só que o povo ainda não estava compreendendo. E aí Deus enche o templo, o tabernáculo, Deus enche o tabernáculo de glória. Ora, nós temos aqui duas coisas: nós temos a nuvem e nós temos a glória. Quem representa a nuvem? A nuvem representa
Yeshua, o Filho, a glória do Filho, e a glória que está dentro do templo, representa o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por que eu quero falar isso? Porque se Jesus, ele se manifesta dessa forma, lá por inteiro, na totalidade, as pessoas não entrariam, as pessoas não aguentariam a sua glória. E o que nós precisamos aprender hoje? Quando Deus ele fala assim, Moisés, dali para cá tem esse limite, não ultrapasse, porque você vai morrer. Sabe o que acontece? Deus chega, Deus faz aquela entrada triunfal e todo mundo corre de medo. Todo mundo sai de perto do monte com medo de ser fulminado. Aqui eu aprendo uma coisa, querido. Não sei você, mas quanto mais a glória de Deus se manifestar, nós devemos entrar nela, nós devemos desbravar a glória, nós devemos atrair a glória para a gente, para a nossa vida, porque é ela que vai nos fazer semelhante a Deus, é ela que vai se revelar através de nós para as pessoas, é ela que vai alcançar a vida através de nós, através das nossas ações, através das nossas vidas. Ou seja, querido, você não precisa ficar com medo da glória de Deus, você não precisa se amedrontar de Deus, você só precisa se humilhar, você só precisa se aproximar da glória de Deus. Amém? Amém. Podemos ver que no Antigo Testamento Deus falava com os profetas, reis e sacerdotes. Hoje o Senhor fala diretamente conosco. Por quê? Porque o véu se rasgou. A pastora falou ontem, você tem livre acesso de entrar e sair. E, cara, como essa palavra ontem que a pastora trouxe é tremenda. E realmente a gente, às vezes, fica tão acostumado a entrar e sair que a gente não começa a dar mais valor. É a mesma coisa a nossa igreja. A gente começa a estar todos os cultos e começa a não dar valor àqueles que estão aqui em cima pregando. O quanto que eles buscam para saber, para aprender da palavra, para trazer para a gente começa a buscar fora, porque a gente começa a não dar valor aqui dentro. A gente começa a fazer bezerros de ouros, igual o povo fez, porque não estava dando valor àquilo que Moisés já tinha falado. Se ele falou que ia subir, ia voltar, acredite que ele vai voltar. Não é verdade? E é muito interessante que, assim que eu falei que o véu se rasgou, né, que agora Jesus é o livre acesso. Eu queria ler em Salmo 24, 7. Aleluia. Amém? Que diz assim, ó: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória, Jesus é o Rei da Glória, e Ele virá, como diz assim, ó: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai vós as entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem vai vir? O Rei da Glória. Buscar quem? O tabernáculo. Você não entendeu, não? Eu acho que você não entendeu. Quem vai voltar? Jesus. Para buscar quem? O povo. Que hoje, quem é o tabernáculo de Deus? Somos nós. Nós somos o tabernáculo de Deus, não é? Jesus habita onde? Vocês estão aqui? Amém? Jesus habita onde? Em nós, no tabernáculo que foi feito pela mão do próprio Deus. O tabernáculo que Moisés fez foi feito pela mão do homem, mas você foi feito pelo próprio Deus. Você é o tabernáculo que foi feito pela mão de Todo-Poderoso, aonde o Filho dele habita em você, e quando ele voltar vai vir buscar você. O tabernáculo não vai ficar mais na terra, ele vai vir buscar. Mas e aí, eu te pergunto, tu está indo aonde a nuvem vai? Ou tu não quer saber da nuvem? Tu tem olhado para onde a nuvem tem ido, para você ser guiado pela palavra, guiado porque Deus tem para você?
Ou você está fazendo igual o povo, que hoje o véu se rasgou e você tem livre acesso ao Senhor, mas você prefere andar de lá e para cá por profecias, porque você não quer buscar, porque você quer ser como o povo lá em Moisés. Moisés, fala o que Deus falou, querido. Deus quer falar contigo. Deus quer falar face a face contigo. Ei, querido, o véu se rasgou, entra dentro dele e começa a se deitar e começa a glorificar e falar: Senhor, eis-me aqui, porque agora eu tenho livre acesso ao Senhor. Não preciso mais ter intermediário, eu tenho livre acesso. Tu é o tabernáculo que o Senhor quer habitar. A nuvem que está sobre você quer te guiar, quer te levar, mas e aí, você quer deixar ou não? O problema são as nossas escolhas. A gente começa a escolher a querer somente sentir, vir na igreja e somente sentir a glória, e não levá-la para casa. A gente começa a ver a fumaça e tudo aqui, e a manifestação da glória, e deixamos elas aqui. Fica aqui. E vamos embora. Não, querido, hoje é noite de você levar a glória contigo. Hoje é noite de você ir com ela para deixar ela fazer transformação. Mas é transformar de dentro para fora. Não adianta eu mudar minhas vestes. Não adianta eu não cortar meu cabelo. Não adianta eu não botar maquiagem se dentro de mim a glória não manifestou. Meu Deus! Se eu não me deixar ser transformada por dentro, de nada adianta por fora. Amém. Já reparou quando a gente começa? Glória a Deus. Só um minutinho. Eu sabia disso. Quem conhece a gente é assim mesmo, tá? Que ele fica... Amém? Só um minutinho. Quando você deixa a glória te transformar por dentro, você não precisa fazer muito esforço para mudar por fora. Porque ela te transforma de tal maneira que por fora começa a ser transparente. E todos que estão à sua volta começam a sentir a glória de tal maneira que quer andar do teu lado. Mas tu já reparou que quando a glória sai, muitos se afastam? Porque não tem mais a presença para sentir junto contigo. Quando a presença ela sai, começa um monte de gente, bota e fica... Querido, começa a deixar a glória te transformar para que outros venham ser transformados. Amém. Começa a ter atitudes diferentes para que quando as pessoas virem, cara, olha, aquela pessoa era daquela maneira, olha como ela está agora. É a glória, querido. Aquela pessoa fazia tal coisa, olha como é que é a glória. É a glória. A glória alcançou Fabrício com 4 anos, comigo alcançou com 20 e pouquinhos. Né, Fabrício? Agora mas posso nunca falar? É tarde para deixar a glória te alcançar. Amém. Nunca é tarde para deixar a glória te transformar. Glória a Deus. Amém? Amém, amém, né, querido? Amém. Glória a Deus. Se deixar, misericórdia. Aleluia. Graças a Deus. Presta atenção numa coisa, querido, que é fundamental. Hoje você vai sair daqui transformado por ela. Amém? Você crê nisso? Sabe o que isso vai causar na tua vida? Vai causar uma mudança radical. Você vai começar a passar a ter compaixão pelo próximo. O tabernáculo agora não é mais aquela tenda. Nós até colocamos uma ali para simbolizar o ambiente. E agora o tabernáculo é a tua vida. É você e eu. Nós somos moradas do Espírito Santo. Jesus agora habita dentro de nós. Ele veio e trouxe a sua glória para estar dentro de nós. Ele disse que ele viria e manifestaria a sua glória, e todo aquele que acreditar na sua palavra, né, ele vai escrever. João, o apóstolo João, ele escreve no capítulo 15, a partir do 7, 8, ele vai dizer que se nós estivermos nele, e se as palavras dele estiverem em nós, nós faremos coisas como ele faz, e ainda maiores do que aquele faz. O problema, querido, não é você sair daqui com a glória de Deus, é como você vai tratá-la daqui para frente, é como você vai se comportar diante dela. Porque o que acontece nos nossos dias, na nossa geração, é que a gente chega aqui, se derrama na presença de Deus, a gente cai aqui no chão, a gente, mistério. Só que se a gente não der uma resposta lá fora, nada disso valeu.
essa transformação, você só sentiu, você viu a glória, percebeu que ela existe, e aí você correu dela. Sabe por quê? Porque a glória mata. Só que uma vez que a glória mata, você fica com medo de morrer para este mundo. Jesus, ele não veio te dar vida, não veio deixar você vivo não, querido. Ele veio te matar para esse mundo. Porque para o reino de Deus, você só serve se você estiver morto. Que a palavra vai dizer que os mortos ouvirão a minha voz. Mas se você estiver vivo demais, querido, você não vai compreender essa palavra aqui. Você não vai dar uma resposta lá fora. Você não vai converter ninguém lá fora, querido. Jesus, ele não quer deixar você vivo não. Ele quer te matar de uma vez por todas. Deus quer matar você para o mundo, para que as coisas do mundo não manifestem mais você. Você não tenha mais desejo por ele. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés disse agora: Deus, olha, Senhor, eu quero ver a tua glória. Olha, já passei por tanta coisa, já vi o mar ali aberto, né? Eu toquei lá na rocha, o Senhor viu que a água desceu, né? E agora eu quero ir um nível além, né? Eu quero mergulhar um pouquinho a mais. Agora eu quero experimentar de algo mais poderoso. O Senhor pode, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E é lindo esse texto, porque Deus, ele fala para Moisés: Moisés, olha só, você tem certeza do que você está pedindo, cara? Porque a minha glória é um peso de que é muito excelente. Você não pode suportar. Nenhum homem jamais viu a minha face. E aí Moisés insiste, Moisés, né, começa, parece que estava, né, enchendo a paciência de Deus. Não, Senhor, eu quero mesmo, eu quero hoje, eu quero. Sabe o que acontece, querido? Que a gente está clamando por um avivamento, a gente está clamando por vida sendo transformada, nós estamos orando por pessoas que lá fora estão jogadas na sarjeta, nas drogas, só que a gente chega no meio do caminho, a gente desiste de clamar. E aí Deus chega para Moisés e fala: tá bom, Moisés, então vamos fazer um negócio. Você chega aqui, fica de trás dessa rocha aqui, tem um buraco aqui, uma fenda, e eu vou botar a minha mão, e quando eu passar, eu vou tirar, e aí você vai me ver por trás, as minhas costas. E aí, eu estava falando disso, de você se comportar diante da presença de Deus. Moisés, ele chega, recebe a presença, ele consegue ver a glória de Deus, ele não a totalidade, amém? Deus não se revela para Moisés na totalidade. Aí eu aprendo uma coisa: Deus, ele nos dá medidas da sua glória. Ele se revela à parte, por parte, amém? Deus, ele se revela por parte, para que a gente consiga nos aproximar o máximo possível dele, para que nós venhamos ser parecidos com ele. E aí Moisés, ele, né, passa por aquela experiência poderosa. Existe uma outra revelação para isso, mas o que eu quero dizer, querido, é que você vai sair daqui hoje transformado por ela, pela glória de Deus. Você vai sentir a sua presença dentro de você, os rios, as águas de Deus, né, vão entrar em você e vão fluir na tua vida, para que outras pessoas sejam lavadas, sejam limpas e alcançadas por ela. Só que você precisa entender que isso não é de qualquer jeito para você carregar. A palavra diz que o povo estava diante da arca, jubilando, glorificando a Deus, e estava diante de Deus, só que porém o povo não estava como Deus queria. E aí os inimigos olhou e viu, os filisteus chegou e olhou assim: olha só, o povo de Israel está jubilando, o que é isso aí? Eles descobriram que a arca, a presença de Deus, a glória de Deus estava sendo manifestada ali, e era o motivo de que Israel vencesse as guerras. E eles entenderam assim: eu vou tirar esse negócio desse cara, eu vou tirar vamos pegar a arca do povo de Israel. Aí Deus permite a arca ser levada. Aí você conhece a história, o povo dos filisteus pega a arca, leva, e daqui a pouco eles começam a ter problemas com aquilo, porque eles levam a presença de Deus consigo, mas eles não sabiam dar valor àquilo, eles não conheciam, eles não tinham um entendimento. Aí existe um perigo muito grande de como você está carregando a arca. Ora, depois que Deus começa a castigar o povo com várias situações, com várias doenças, né, com diarreia, com lepra e tal, e aí eles decidiram no coração entregar a arca. Eu não quero esse negócio para mim mais não, vamos lá, entregar para o povo de Israel. Entregou, fizeram um carro lá de boi, né? Fizeram um carro e colocaram a arca e levaram
levaram para um lugar. Aí chegaram lá, entregaram para o povo, olha, a arca está de volta, vamos deixar aqui, vamos preparar um lugar, vamos queimar, vamos sacrificar ao Senhor. Sacrificou, eles fizeram uma prova com Deus, que se Deus recebesse, se a arca chegasse em Israel, e se verdadeiramente o Deus de Israel castigava mesmo como fez no passado, eles estariam livres se eles levassem. Foi uma atitude esperta, uma atitude inteligente. E aí ele chega, devolve, e aí todos conhecem o texto. Só que interessante é que alguns homens começam a curiosidade. Eles chegam e olham para dentro da arca. Eles tiram a tampa do propiciatório, né, e começam a olhar lá dentro. Querido, tem limite. Tem momentos que Deus vai pôr limites nas nossas vidas. Se Deus estabeleceu algo na nossa vida, é para nós obedecermos. O problema é que a gente quer questionar muito, sabe? Quando as lideranças, nossas lideranças, as pessoas que estão sob nós com autoridade, nos passa algo, a gente começa a desviar daquilo e começamos a nos transformar em, como é que eu posso dizer, a nos reter aquilo. Começamos a nos opor àquelas coisas. E aí o que acontece? Imediatamente Deus fere aquelas pessoas. Aí existe um perigo muito grande de como nós estamos tratando a presença de Deus. Aí Davi se desespera, fica feliz da vida. Vamos fazer um negócio aqui, vamos buscar a arca, vamos buscar a presença de Deus. Atraiu para si. Vamos lá, fez o carro de boi, preparou tudo, preparou a multidão, pegou muita gente, foi. Chegou lá, botou a arca no carro de boi. Só que Deus estabeleceu um princípio. E toda vez que Deus estabelece um princípio, Ele não quer que ninguém quebre. Amém? Deus, Ele ama que as pessoas vivam nos seus princípios, na sua lei. E aí a gente vai entender um pouquinho, quando Davi, ele começa a se alegrar e tal, e aí o boi, ele vai lá dar a arca começa a balançar, o cara vai lá e toca na arca, querendo segurar. Ora, mas a intenção dele não era boa. Deus poderia estar poupando Davi daquele vexame, né? E aí Deus vai e mata aquela pessoa mais uma vez. Ora, ele tinha acabado de matar 70 pessoas lá atrás, porque tocou no lugar onde não era para tocar, olhou para dentro, não se comportou como Deus mandou, não se comportou como Deus estabeleceu. Então nós devemos nos comportar bem diante da presença de Deus, respeitá-lo, amá-lo, temer, para que nós possamos viver nele, para que nós possamos manifestar a glória dele. Amém? Louvado seja Deus. E aí Davi se entristece, volta. Mas sabe de uma coisa? Não quero mais isso mais não. Davi joga para lá a arca, joga lá na casa de Obed-Edom. Aí, querido, isso é muito forte, essa palavra. Já estamos encerrando, só para a gente contextualizar. Deus, ele permite a arca ficar em Obed-Edom. Aí Obed vai lá, cuida, né? Pega a arca, coloca num lugar específico, ajeita e fala para as crianças: olha só, gente, não toca nisso não, tá? Isso já acabou de matar a gente agora há pouco. Se você tocar, você vigia. Então Obed começa a tratar a presença de Deus de uma maneira diferente, como outros não trataram. Obed começou a ter devoção naquilo. Ele começou a adorar o Senhor pelaquela oportunidade ímpar que ele nunca tivera em toda a sua vida. Se nós olharmos, Obed, ele era um cara improvável, querido. E Deus, ele está hoje, nos nossos dias, levantando pessoas improváveis para estabelecer a glória dele, para atrair, para receber a glória de Deus. Se você é uma dessas pessoas, se eu fosse você, eu já levantava as mãos para receber, porque ele está liberando hoje aqui. Nós somos uma geração, queridos, profética, que nós estamos carregando a glória de Deus. O problema é como nós estamos carregando. O problema é que muitos de nós ainda não entendemos essa preciosidade, o que está dentro de nós. A palavra diz que nós carregamos dentro de nós um tesouro, né? A Bíblia fala assim: nós temos um tesouro em vaso de barro. Isso representa a glória de Deus. Mas aí, o que acontece? Deus, ele está revelando a sua glória através de Jesus Cristo. Vamos ler, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, para a gente
terminar e contextualizar, e eu vou passar para a Renata fechar o mistério a mim. Amém? O que Jesus ele quer dizer com isso? O que Deus ele quer dizer com essa nuvem? O que Deus ele quer dizer com a arca? O que Deus quer dizer com o tabernáculo? Eu não vou falar muito sobre o tabernáculo, porque em breve estaremos fazendo a festa de tabernáculo. E aí nós teremos conteúdo de sobra, né? Que nem se compara ao nosso, glória a Deus, aleluia. E nós estaremos aqui, né? Com a nossa vasilha pronta para receber do altar. Amém? O capítulo 1 de Hebreus capítulo 1, amém? Misericórdia. Quantos acharam? Diga amém. Isso é mistério. Dá uma glória a Deus aí para Jesus. Glória. Capítulo 1, verso 2. Verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Cadê? Misericórdia. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então nós aprendemos aqui que aquela nuvem agora, e a sua glória que veio sobre aquele tabernáculo, está vindo sobre nós. Ele é a própria exata expressão da glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a expressão exata, a imagem do Deus invisível. Então hoje nós temos a alegria, nós temos o prazer, nós somos privilegiados de tê-lo dentro de nós. Aí ele fala para os discípulos: olha, vocês não precisam ficar tristes não, haverá um outro Consolador, mas eu vou estar convosco todos os dias. Sendo nós tabernáculo, ele está morando em mim e em você agora. Você compreende isso? Amém? Você está aí? Glória a Deus, aleluia. Só que Deus ele quer revelar na totalidade, mas ele não veio ainda. Precisamos entender isso, querido, que ele ainda se revelará. Então nós devemos o quê? Estar preparado, recebendo sempre as porções que ele libera para nós. Então hoje Deus vai derramar uma porção de graça, de glória na sua vida. Não tenha medo de ser consumido, amém? Deus ele vai te matar hoje aqui, amém? Não se preocupa, você vai morrer para esse mundo hoje, para a glória de Deus. Abra também em Coríntios. Isso aqui é forte, misericórdia. Abra em Coríntios 10, misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 13. Cadê? Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Capítulo 13, versículo 10. Os discípulos estavam no monte, né? É até chamado o Monte da Transfiguração. Jesus começa a revelar uma medida da glória dele. E aí Pedro ele se empolga, né? Vê aquele brilho, vê o peso da glória, se empolga e diz assim: olha, mestre, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma casinha aqui para nós. Nós queremos habitar perto né? Nós queremos ficar aqui. E não é assim? Você já experimentou de momentos como esse? Quem estava aqui ontem percebeu, ninguém queria ir para casa, né? Então quando a glória se aproxima de nós, as coisas lá fora, querido, não importa mais. Mas ele tem uma medida para nos revelar nessa noite. 13:10 diz assim, cadê? Quando porém vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ele está se revelando a nós. Aí ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vimos apenas o reflexo obscuro. Ora, olha a nuvem aqui. Olha a expressão da glória de Deus se revelando. A nuvem era escura, era densa, não havia muita clareza. E hoje o que temos da glória de Deus? Hoje você não vê mais a nuvem, amém? Você está vendo uma nuvem aqui cheia de fogo? Não, mas você sabe que a glória expressa do Filho, que é Jesus, está dentro de você, Ele está presente,
Porque Emmanuel é Deus conosco, amém? Ele está presente, ele não vai chegar, ele já está aqui. E aí ele fala, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, né? Ele se revelou em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Então, isso quer dizer o quê? Que hoje nós temos Ele, nós temos o Senhor, nós temos Jesus em nossas vidas, não na totalidade da glória de Deus, mas nós podemos experimentar da porção da glória de Deus, da medida em que Ele nos trouxe. Então receba hoje a medida da glória de Deus. Essa medida é para você não ser consumido diante dEle. Essa medida é para você, é mais um dia que você vai trilhar, é mais um dia que você vai caminhar na presença dEle. E sabe, essa glória vai te transformar de uma maneira que você vai chegar no teu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, você está diferente. As pessoas vão olhar para você, vai começar a sentir coisas, vai começar a sentir uma dor, uma inquietação. As pessoas vão começar a jogar para fora situações, sabe, porque essa glória está dentro de você e aonde ela está, ela transforma a vida. Sabe, querido, como é bom estar na presença de Deus, porque Deus, Ele vai se revelar na totalidade agora não, mas espera, Ele virá, amém? Sabe por que nós estamos pregando isso, estamos falando dessa forma, estamos tratando desse texto? Porque nós cremos nisso, nós cremos nessa revelação, nós cremos que vocês serão transformados para a glória de Deus, para a glória dEle. Isso não é para você se exaltar, isso não é para você sair por aí dizendo eu sou o cara mesmo, e aí tudo vai cair, o pau vai cantar, né? Como o Jorge fala, né? Pau no gato. É para nós sairmos daqui, querido, desconstruído pela palavra e nos refazendo em Deus, sabe? Essa palavra nos traz isso, nos traz um confronto, nos faz pensar quem é Deus na nossa vida, nos faz pensar como devemos nos comportar diante dEle, nos faz pensar, querido, como nós devemos manifestar essa glória, amém? Não vou falar mais não. Amém. Glória a Deus. Portanto, o grande livro de Êxodo termina com a glória do Senhor. Começou com o povo de Deus que servia como escravo no Egito, termina com eles livre da escravidão egípcia e, além disso, com a glória do Senhor habitando no meio deles. Será que você pode entender isso? O livro começa com o povo escravo, mas termina com a glória. Quem sabe por muito tempo você viveu escravo do pecado, escravo de Satanás, mas entrou aqui nessa noite, como no final desse livro, com a glória de Deus. Hoje o Senhor quer fazer na tua vida como fez com esse povo, mas não seja como eles, não, desobediente, não, para que você venha ficar andando muito tempo, não. Hoje é noite de você levantar a sua mão e falar assim: Senhor, chega, basta. Hoje eu quero a sua glória. Hoje é noite de você dizer: chega de viver na escravidão, chega de viver no Egito. O Egito tem que ficar para trás. Hoje é noite de você dizer: Senhor, eu quero essa glória para mim, eu quero ser transformado por essa glória, eu quero que essa glória venha me transformar por dentro. Chega de viver na escravidão. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos deixar de ser escravos e vamos começar a ser filhos. O Senhor te chama hoje. Deixa a glória dele te transformar. Deixa a glória dele te refazer. Aleluia. Quando Moisés ele passa naquela nuvem, naquele lugar, Moisés ele passa na fenda da rocha e ele começa a ficar parecido com Deus. O seu rosto começa a brilhar como o rosto de um anjo, como a luz do sol. Uma vez que você parece com Jesus, você começa a negar as coisas de fora, porque parece que você está tão repleto dele que nada mais que está do lado de fora preenche o espaço, porque você já está completo. Então a glória de Deus, ela completa nele. O que eu aprendo isso?
com isso. Moisés, depois que ele sai dali, Moisés tinha uma promessa, assim como os outros. Ele talvez tinha no coração: eu vou sair daqui, eu vou chegar na terra, eu vou cultivar. A esperança talvez de Moisés antes de ver a glória de Deus era, as expectativas dele ainda estavam na terra. Eu quero cultivar, eu quero morrer velho, eu quero estar com os meus filhos, eu quero ver árvores crescendo, eu quero... Só que Deus disse: Moisés, eu tenho coisas maiores para você. O que eu quero dizer com isso? Que se você deixar a glória de Deus transformar a sua vida, as coisas desse mundo não vai mais interferir na sua vida. Sabe por quê? Depois disso Moisés chega diante do monte, Deus chama Moisés, Arão e Josué, e Deus fala para Moisés: Moisés, você não descerá mais, você não vai descer, agora você vai morrer por completo para esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, que Deus falou com você, você que verdadeiramente quer morrer para esse mundo, você vai vir aqui à frente, porque Jesus vai trazer você. Quando a glória de Deus alcançar a tua vida, você vai deixar ela moldar você. As coisas desse mundo não vai atingir o teu coração mais. Moisés poderia ficar se preocupando, Moisés poderia dizer: Senhor, eu ainda tenho que entrar na terra, já está perto, estou vendo daqui. Deus começa a mostrar toda a terra, a sua plenitude, os rios, as extensões, os termos por onde Israel seria. Moisés fica impactado, mas Moisés tem a glória e a terra. Moisés agora escolhe a glória, porque tudo que ele viveu em Deus sobressaía, era maior do que tudo aquilo que as coisas da terra poderia proporcionar a ele. Então ele renuncia: eu não quero isso para a minha vida, eu quero a glória de Deus, eu quero estar parecido com Ele, eu quero renunciar à carne, eu quero renunciar ao pecado, eu quero parecer com Jesus. Porque se você estiver parecido com Jesus, querido, filhão, muitas coisas mudarão na tua vida, nada mais importa para você, pessoas serão transformadas.